Mas também tenho uma satisfação, então, de estar retornando, mas também tenho, vou te dizer, me sinto até um pouco envergonhada, Ademar, de estar vindo aqui para discutir esse assunto, sabe? Quando eu propus essa questão da lei, que se tornou lei, é lei, né? É lei. 7.408 de 2018. Então, são 4 anos que essa lei existe. Ela tinha um propósito muito maior do que nomear ruas, porque nós, mulheres, queremos muito mais do que simplesmente termos um nome em uma rua. Quando um município ele se preocupa com o andamento, quando os gestores, as pessoas que têm essa função, no caso aqui também os vereadores que fazem as leis, né, que propõem as leis, você tem que ter uma coisa em mente. Que cidade você quer, que cidade se quer para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Se pensa a longo prazo no município. Porque você não consegue fazer um hospital gigantesco, um prédio gigantesco, começando sem uma estrutura antes, sem angariar recursos, sem saber se aquilo dá certo naquele terreno, sem ter o terreno. Tudo funciona assim. Você não consegue grandes obras ou grandes conquistas sem começar pelo pequeno. Quando a gente propõe alguma coisa a nível de município, você não tem que pensar naquela proposta nua e crua, e sim o que aquilo vai repercutir a longo prazo dentro do município. Porque se ela não traz benefícios, nem comece. Nem comece, porque daí vai ser aquele monte de leis sem sentido nenhum para encher numa gaveta. Quando eu propus essa lei, era com uma intenção. Lagoa Vermelha faz parte, ela é a que começa uma lista de 30 municípios mais violentos da Serra. Lagoa Vermelha ultrapassa em número de violência contra as mulheres Caxias do Sul. Isso, para mim, é um dado que já vale qualquer ação para que a gente possa não nomear ruas com nome de mulheres, mas sim trazer a questão mulher para a discussão. Eu queria estar vindo aqui, Ademar, para discutir as leis que vão ser colocadas dentro de uma política pública em Lagoa Vermelha para tratar a questão da mulher. Quem sabe o que fazer para diminuir essa violência contra as mulheres? E aqui não é feminicídio. São violências que está lá em boletim de ocorrência dentro da Secretaria de Segurança Pública. Imagine todos os outros que nem chegam a ir até lá. E isso repercute negativamente dentro do município. E muita coisa não vai. Mas muita coisa não vai. Muita coisa as mulheres vão aguentando, muita coisa vai se abafando, tem muito preconceito em relação a isso, e o que vem à tona é o que chega no extremo. Então, eu queria estar vindo aqui discutindo mais criação de creches para que as mulheres possam ter o direito de ir trabalhar sossegadas e deixar suas crianças na creche. Quem sabe uma creche lá na área industrial, quem sabe em outros lugares, que as mulheres pudessem ter essa tranquilidade, porque às vezes tu leva na creche e a creche termina antes do horário, a mãe não consegue ter o trabalho, ou o valor que a mulher recebe do trabalho não dá nem para pagar, quem sabe, o transporte, porque sobra muito pouco. As mulheres, elas têm trabalho, mas elas ganham muito menos do que os homens, porque elas têm muitas coisas que dificultam. Uma delas é a não possibilidade, muitas vezes, de fazer cursos de aperfeiçoamento. Por quê? Porque elas têm muitas atividades dentro de casa, com os filhos. A maternidade é um dos fatores que mais discrimina a mulher. Porque a mulher, quando ganha bebê, ela é penalizada por isso na lei. Porque ela vai ficar 6 meses em casa com a criança, mas é por um benefício da criança. Mas o mercado de trabalho entende isso como uma coisa negativa, porque ela vai estar ganhando e ela vai estar prejudicando o trabalho porque não tem como substituí-la. Só que o filho não é da mulher, o filho é da mulher e do homem. O homem não sofre as mesmas repercussões que a mulher sofre. Então, tem uma série de fatores que quem tem interesse por um município, interesse intelectualmente falando, ele vai ter esse conhecimento. Eu me indigno em relação a essa lei no sentido assim, o que dizia o que diz nesse projeto de lei que está tentando derrubar a lei? É de autoria de quem mesmo? Do vereador Kramer. Então, o que diz a lei? Que é de interesse da comunidade. Jesus, né? Que interesse da comunidade? Não existe documento nenhum assinado
Em primeiro lugar, a gente não pode colocar a responsabilidade em cima de alguém se não tem autoria dessa dúvida, desse descontentamento. Tanto que para nomear uma rua, a gente passa um documento, tem que ter um abaixo-assinado de todas as pessoas que moram naquela rua, concordando ou não com o nome da rua. Então, deveria ter esse documento dizendo por que eles não querem que ele colocou, que é uma intenção dos munícipes. Não existe esse documento. Então, primeiro aí já é uma falsidade em relação ao projeto. Qual que é o malefício da lei? Se Lagoa Vermelha tem mais mulheres do que homens, não vai deixar prejuízo para os homens, porque se o número de mulheres fosse menor, aí sim poderia ter uma fila de espera de homens, mas não tem. Então, qual que é o problema? São mulheres que não têm destaque na sociedade. Desde que foi colocada a lei, 18 mulheres foram homenageadas com o nome nas ruas. Essas mulheres, era emocionante ver a história, porque são mulheres que talvez não tenham cargos políticos, mas são mulheres que tiveram uma história importante, que criaram 12 filhos, 7 filhos, que tiveram uma repercussão dentro do bairro que elas trabalham. Socialmente, elas tiveram uma colaboração, quem sabe, muito maior do que determinados políticos que nós temos no nosso município. Por quê? Porque deixaram um legado. Para você ter uma importância no município, tu tem que deixar um legado. O objetivo principal da minha lei era provocar essa discussão, o início de uma discussão, de um problema que nós temos sério no nosso município, que talvez não estejam vendo. Quem sabe o acolhimento dessas mulheres que estão sofrendo violência. Hoje nós temos uma lei, fajuta, me desculpem, que diz que permite ao município comprar uma diária num hotel, numa pousada, para quem sofre de violência doméstica. Ora, qual é a mulher que, tendo filho, vai abandonar tudo, vai ir para dentro de um hotel, vai ficar lá, isolado do mundo, sem assistência nenhuma, sem proteção nenhuma? Então, o acolhimento, ele é diferente. Bom, comporta em Lagoa Vermelha uma casa assim? Não comporta? Isso é que nós temos que discutir. Isso é que nós temos que fazer. Quem sabe criar um conselho municipal. Eu fui 2 vezes já com o Grupo Empodera, levar um documento para o prefeito. Porque criando um conselho municipal para os direitos das mulheres, nós vamos estar ouvindo essas mulheres e aí conhecendo a realidade do município, que é drástica se nós formos ver os dados da Secretaria de Segurança Pública. Essas questões que nós temos que discutir. Escutar as mulheres se elas estão com dificuldade de achar emprego. Por que elas estão tendo dificuldade de achar emprego? Se elas estão tendo dificuldade de levar seus filhos na creche, por quê? Por causa do horário, por causa do transporte? Isso é que eu queria estar vindo aqui discutir. Então, a aplicabilidade da lei, ela era um pontapé inicial para nós realmente discutirmos a questão da mulher. E vou dizer ao vereador Kramer ou a quem for votar, a nossa preocupação enquanto mulher é muito maior do que ter um nome numa rua que vai ser colocado só depois que nós morrermos. Nós queremos direito em vida. Nós queremos igualdade de respeito, de poder sair na rua de noite e não ser violentada. Isso é que nós queremos. De estar dentro de casa e não ser violentada também.